Itadori é um dos maiores gênios de Jujutsu Kaisen. Sua evolução como feiticeiro foi absurda. Em poucos meses ele saiu de um estudante normal para um dos feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen. E no vídeo de hoje vamos descobrir o quão forte é Yuji Itadori. Antes mesmo de Itadori ser um feiticeiro, ele já tinha uma força absurda. Logo no primeiro capítulo do mangá ele já era forte o suficiente para entortar uma trave e cair na porrada com maldições. E essa força fica ainda mais nítida quando ele fica sem energia amaldiçoada na luta contra Higuruma, que era um feiticeiro de grau 1. Mesmo impossibilitado de usar energia amaldiçoada, ele ainda era forte o suficiente para aguentar os golpes de Higuruma imbuídos com energia amaldiçoada. Além de forte, ele também já era muito rápido sem energia amaldiçoada, podendo correr 50 metros em 3 segundos, que daria uma velocidade de 60 km por hora. Logo no início do arco de Shibuya, Itadori já estava no mesmo nível de feiticeiros de grau 1, e ele ainda evoluiu muito nesse arco. Durante sua luta contra Choso, Itadori tinha resistência suficiente para aguentar um sangue perfurante. Esse ataque pode derrotar maldições de grau 1. Até um tanque de guerra teria dificuldades para derrotar essas maldições. Itadori era tão rápido que conseguia reagir à velocidade do sangue perfurante, que tem a velocidade do som. Durante a luta contra Mahito em sua forma final, a pele de Mahito era muito mais dura que o sangue endurecido de Choso, que era tão duro que nem o soco de Itadori fazia algum dano ao Choso. Itadori evoluiu tanto nessa luta que conseguiu derrotar o Mahito com um Black Flash. Um Black Flash aumenta a potência do golpe em 2,5 vezes. Mesmo se não fosse um Black Flash, o soco de Itadori daria bastante dano a Mahito. No final do arco de Shibuya, Itadori luta contra Yuta, um feiticeiro de classe especial, e podemos ver como Itadori evoluiu nesse arco. Yuta planejava derrotar o Itadori no primeiro ataque, mas Itadori foi tão rápido que evitou o ataque. Mesmo considerando que Yuta possa ter se segurado, isso não significa que se ele usasse toda a sua velocidade ele ficasse 2 ou 3 vezes mais rápido. Feiticeiros de grau 1 já demonstraram várias vezes no mangá que podem acompanhar uma luta contra feiticeiros de classe especial, e Itadori nesse ponto da história já estava acima do grau 1 em atributos físicos. Durante a luta vemos que Itadori deu muito trabalho ao Yuta, e brincar com os inimigos é algo que Yuta nunca fez. Isso mostra o quão forte Itadori ficou após o arco de Shibuya. Quando Sukuna sai do corpo do Itadori, ele dá um soco tão forte que arremessou Yuji por vários prédios e Sukuna não pegou leve. Um minuto depois, Itadori já estava de pé pronto para lutar. Sua resistência é absurda. Quando Itadori resolveu atacar, até o Sukuna ficou impressionado com tamanha força bruta. Itadori até aguentou os cortes, que mesmo com baixa liberação de energia amaldiçoada ainda é algo que poucos conseguiriam aguentar. Itadori mostrou o quão forte ele ficou quando ele lutou junto com a Maki contra o Sukuna. Mesmo a Maki aumentando o ritmo, ele ainda foi capaz de acompanhar e não ficou nada atrás dos dois. Itadori nesse ponto da história fisicamente já está no nível classe especial. Depois que Satoru Gojo sai do céu e marca a luta contra Sukuna, se passa um mês onde todos treinaram, e foi nesse treinamento onde Itadori mais evoluiu. Nesse mês de treinamento, Itadori melhorou muito seu controle de energia amaldiçoada, ficando ainda mais forte fisicamente. Mesmo após ser cortado pelo Sukuna, podemos ver que em resistência ele está no mesmo nível de Yuta, já que ambos receberam o mesmo nível de danos dos cortes. E Yuta também melhorou seu controle de energia amaldiçoada, ou seja, Itadori alcançou o mesmo nível de resistência de alguém que já era mais forte que ele, que ficou ainda mais forte após um mês de treinamento. Outra coisa que Itadori aprendeu no treinamento foi a energia reversa. Ele não demonstrou feitos como curar um braço ou uma ferida grave, mas demonstrou ter uma ótima cura para danos menos graves. Após Itadori comer os fetos amaldiçoados, ele aprendeu a usar a técnica de sangue, mas não consegue fazer a convergência tão bem quanto Noritoshi, Kamo e Choso. Itadori usou a supernova contra Sukuna, e após Choso dar alguma coisa para ele, Itadori também conseguiu usar o sangue perfurante. Agora, usando a técnica de sangue para cura, Itadori demonstrou ser um ótimo usuário. Ele levou vários danos graves durante a luta contra Sukuna, e a técnica de sangue foi fundamental para a recuperação de Yuji. E assim como Choso, Itadori é capaz de reconectar partes de seu corpo usando o sangue. Muito útil esse combo de cura com a técnica de sangue e energia reversa. Um dos principais fatores para a derrota do Sukuna foi a capacidade do Itadori de acertar a alma. Com essa habilidade, Sukuna teve sua liberação de energia amaldiçoada enfraquecida a cada golpe que Itadori dava. Muitos falam que Itadori só pode diminuir a liberação de energia amaldiçoada do Sukuna,
Outros falam que apenas feiticeiros reencarnados que podem ter sua liberação de energia amaldiçoada enfraquecida. Mas tudo isso são teorias, já que em nenhum capítulo do mangá é dada essa limitação ao Itadori. Itadori fez no Sukuna o mesmo que ele já havia feito na luta contra Mahito, ou seja, Itadori consegue diminuir a liberação de energia amaldiçoada de qualquer pessoa. Itadori ao longo da luta foi capaz de acertar vários Black Flash no Sukuna como se ele pudesse fazer isso quando quisesse. Ele não consegue fazer isso sempre que quiser, mas sua facilidade em acertar Black Flash é muito maior que qualquer outra pessoa. Praticamente quase todas as lutas Itadori conseguiu usar esse golpe. Como Sukuna usou a técnica de Cortez em seu corpo, Itadori ficou com a técnica de Sukuna gravada em seu corpo, assim podendo usar os Cortez. Itadori aprendeu a usar os Cortez no meio da luta contra Sukuna, e como ele não tinha experiência, os Cortez estavam com baixa liberação de energia amaldiçoada. Podendo usar apenas uma variante do Ruptura, Itadori tem que tocar no oponente para cortá-lo. Itadori também pode selecionar o alvo da técnica para atingir a alma. Sukuna cuspiu vários dedos após levar apenas um destrinchar na alma. Muita apelação. No meio da luta, Itadori também aprendeu a fazer uma expansão de domínio. No treinamento, Itadori trocou de corpo com o Kusakabe, que é um excelente usuário de barreiras. Com isso, Itadori melhorou seu controle de barreiras, conseguindo usar o domínio simples, uma técnica que anula o acerto garantido de expansões de domínios. Após vários Black Flash, Itadori finalmente conseguiu expandir seu domínio, e o acerto garantido são os Cortez na alma. Mas como Sukuna mesmo disse, o domínio de Itadori não é tão refinado, já que ele só usou uma vez e por isso o acerto garantido não conseguiu derrotar o Sukuna quando a sexta Oka de Vime foi destruída. Mesmo que o domínio de Itadori não seja tão refinado, o acerto garantido junto com o Itadori atacando não deixa de ser apelão. Toda essa evolução em apenas um mês de treinamento. Itadori é um monstro fisicamente, e com um pouco mais de treinamento ele com certeza subiria no ranking dos mais poderosos de Jujutsu Kaisen que eu fiz. Se você tiver interesse em assistir, o vídeo está na descrição do vídeo. Esse foi o vídeo. Falou, feio.